Quais são as principais doenças do milho? Dois professores explicam pra gente, engenheiros agrônomos. É agora, no seu Paracatu Rural. Podcast Rural. A cultura do milho possui grande importância econômica e alimentar, sendo amplamente cultivada em diversas regiões do Brasil. No entanto, sua produtividade pode ser significativamente afetada por uma série de doenças causadas por fungos, bactérias e outros patógenos, que variam conforme as condições ambientais e o manejo adotado. De acordo com estudos da Embrapa, essas doenças podem ocorrer com diferentes níveis de severidade ao longo dos anos e regiões, exigindo constante monitoramento e estratégias eficientes de controle. Nesse contexto, compreender as principais doenças que acometem a cultura do milho, bem como suas formas de disseminação e manejo, é fundamental para garantir a produtividade e a qualidade dos grãos. Nossa prosa é com dois especialistas que vão tirar dúvidas e passar as principais dicas para controlar pragas que podem acometer o milho. Vamos falar com o professor engenheiro agrônomo e fitopatologista André Duarte e com o professor e engenheiro agrônomo Fabrício Andrade. Gente, estou aqui com dois professores de agronomia, Fabrício Andrade e André Duarte. Olha que honra, gente. Show, Isso show. Que é um estagiário de honra, hein? De privilégio. E eu também é uma honra para mim, porque o André foi meu professor, sabia? Top demais, Foi hein? meu professor na faculdade, na Finon, aqui em Paracatu. Uhum. E hoje ele está aqui no sítio Capim Molhado com a gente. Bacana. E o professor André, ele é especialista em fitopatologia. E ele vai explicar pra gente o que é fitopatologia, que é uma palavra um pouquinho de travar a língua, mas é muito importante para o produtor rural. A gente vai falar aqui sobre a cigarrinha do milho, como que você pode identificar, o que ela causa na cultura do milho e como que a gente vai controlar. Isso é claro, com os ensinamentos aqui do professor André e do professor Fabrício Andrade, que também é produtor. A gente está aqui no meio de um milharal sendo irrigado nesse momento, a gente está aqui no meizinho da tarde. Não é isso, professor André? Exatamente, Franz. E Fabrício, obrigado pela receptividade. E vamos botar aí para explicar sobre esse tema muito importante. Para começar, o que é fitopatologia? Fitopatologia é a ciência do estudo, né, das doenças de plantas. Então tá certo. Gente, então o professor vai responder para a gente aqui o seguinte. O que é a cigarrinha do milho na cultura do milho, então? A cigarrinha, né, do milho, Daublus maides, ela realmente é uma praga muito importante na cultura do milho no mundo inteiro. Ela só completa o seu ciclo no milho, né? Então ela vai de adulto a botar ovo só com a presença do milho, embora ela possa se alimentar e sobreviver na famosa ponte verde entre as safras de milho. Ela sobrevive em milhos tigueras e outras gramíneas. Tá. Professor Fabrício, aqui teve infestação alta de cigarrinha do milho na sua lavoura? Teve. Mas aqui, como a gente não tem como fazer a aplicação, porque a gente não tem equipamento para isso, seria com drone, mas está difícil arrumar drone, a gente está fazendo controle cultural, que depois o André vai falar sobre isso, que é usando variedades como essa aqui, que são variedades tolerantes. Esse aqui é o 8606 da Agroceres. Nós fizemos esse experimento aqui, ele foi tolerante à cigarrinha. Agora você viu a seriedade do negócio? Ele falando que a cigarrinha, ela só se alimenta, não é que ela só se alimenta, ela precisa do milho para se multiplicar, quer dizer, uma praga específica do milho. Entendi. Inclusive, André, o pessoal confunde muito a cigarrinha do milho com a cigarrinha das pastagens, né? Exatamente. Aí gostaria que você falasse aí que não é a mesma. Exatamente, não é a mesma. Como nós dissemos no início, a cigarrinha do milho, ela é uma espécie única, que é a Daublus maides, né? E ela é branquinha, pequena, né? Enquanto a cigarrinha das pastagens, ela é totalmente diferente, ela é maior, ela costuma ser vermelha e parda, né? Então ela não gosta do milho a ponto de trazer grandes prejuízos e problemas. Ela visita espontaneamente o milho, mas a cigarrinha do milho é que é o problema. Entendi. A cigarrinha do milho é mais ou menos do tamanho de um grão de gergelim, né? Bem pequenininho, né? Um pouquinho maior, dá 2 milímetros no mais. É. Um grão de arroz. A adulta fica menor do que um grão de arroz. Entendi.
Entendi. Agora, França, o pessoal costuma também mandar mensagem para mim, para você também, eles confundem achando que a cigarrinha do milho vai comer a folha do milho. Né, André? Não é assim, né? Não é professor assim, né? André? Ela não tem o aparelho bucal dela, é picador, sugador, né, André? Exatamente. Gostaria que você explicasse essa parte aí, que a cigarrinha ela não vai mastigar o milho. Não, exatamente. Qual que é o Fabrício dano que ela traz pro e milho? França, Como é que ela exatamente. age aí na cultura? Exato. Ela é um inseto sugador, né? E é interessante porque você tem as lagartas, que tem o aparelho mastigador, e você tem a cigarrinha, que é o aparelho sugador. Uhum. A cigarrinha por si só, ao sugar a seiva, já é um prejuízo. A sua saliva, ela tem compostos tóxicos que vão dar alguma toxidez na planta, que muitas das vezes você não vê visual, mas ela está acontecendo, uma espécie de toxidez. E o grande problema da cigarrinha é também a transmissão de viroses e molicutes, Uhum. que nós vamos falar mais à frente. Então ela é um vetor. Assim como a Aedes aegypti traz a dengue para a gente, a cigarrinha do milho leva a virose do raiado fino e os molicutes pela sua saliva. Entendi. Então o problema é o tal do raiado fino. O raiado fino é um grande problema, mas os molicutes são os maiores problemas, que causam o enfesamento. Ah, tá. Entendi. Bom, André, tá atrás de você, tem uma folha enfesada aí, ó, tá vendo? tem. Se você quiser arrancar ela aí, Exatamente. Ela aqui está com realmente um início de enfesamento, a planta em si. deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui. Aí, pessoal, então... As bordas da folha estão avermelhadas, né? Para quem está só ouvindo a gente, né, Fabrício? Um detalhe... Aqui nós temos os molecudes, eles entopem o floema da planta como se entupisse as veias da planta. E aí causa esse processo alérgico aqui, ó, que o pessoal chama de enfesamento, né? Como se fosse a planta tivesse enviesada, ou seja, está alérgica. Aqui o processo alérgico causado por esses molecudes que são tipos de bactérias. É uma vida, molecudes é um ser vivo que parece com a bactéria. Então é bem pequenininho. Quando a cigarrinha pica, a cigarrinha injeta esses molecudes lá dentro e eles vão entupir o floema da planta, que são os vasos condutores, e causar isso aqui, não é não, André? Exatamente. Professor, então esse avermelhamento aqui nas bordas da folha vai trazer... Como é que acontece o prejuízo na planta porque ficou vermelha? Exatamente assim. A cigarrinha, quanto mais cedo for controlada, menos probabilidade dela jogar para dentro da planta os molicutes e os vírus. Quando a planta está realmente muito enfesada, não é o caso aqui também, porque, como bem disse o Fabrício, o controle começa com a escolha ideal da semente. Certo. Pelo visto aqui, eu tinha vindo para cá para o nosso set de filmagem, há muito poucas plantas enfesadas, praticamente quase nenhuma, que eu vi pelo menos no meu trajeto. Então, quanto antes você ter a escolha da sua semente e as cigarrinhas controladas mais cedo, porque quando ela injeta, esses vírus e molicutes, eles sobem, né, eles conduzem pela planta e eles vão entupindo os vasos condutores de seiva, como bem disse o Fabrício. Como a planta produz fotossíntese, está fazendo fotossíntese e produz os aminoácidos e produz os açúcares, esses não conseguem se translocar para os grãos do milho. E eles vão ficando acumulados nas folhas da planta. Esse sintoma não consegue encher a espiga. não consegue encher espiga, então o prejuízo começa desde cedo, mas é refletido tardiamente lá na espiga. Entendi. Quer dizer, o molecudes ele entra na planta quando a planta está pequena, e aí você não vai ver esse efeito dos molecudes quando a planta está pequena. A planta vai crescer normalmente. Quando ela estiver soltando espiga, aí vai aparecer esses sintomas de enfesamento. E a folha enfesada, ela não consegue cumprir a missão dela, que é mandar os fotoassimilados para encher a espiga. Não consegue mandar carboidrato para fazer o amido, formar o amido no grão. Entendi. Não é isso, André? Exatamente. Qual o impacto da cigarrinha do milho para a economia mundial? O maior pesadelo sanitário dos produtores de milho do país, a cigarrinha do milho, causa prejuízo anual estimado em 6,5 bilhões de dólares, equivalente a 33,6 bilhões de reais. Nas safras 2020 a 2024, as perdas causadas pelo inseto nas lavouras alcançaram 25 bilhões de dólares, mais de 134 bilhões de reais.
O impacto reflete perda média de produção de 22,7% entre 2020 e 2024, equivalente a cerca de 31,8 milhões de toneladas de milho por ano. Cerca de 2 bilhões de sacas de 60 quilos deixaram de ser produzidas. Além disso, os custos de aplicação de inseticidas para o controle da cigarrinha aumentaram 19% no período, superando R$ 46 por hectare. As estimativas fazem parte de um estudo divulgado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Bom, gente, estamos aqui com o professor André Duarte, professor engenheiro agrônomo, e também o professor engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, aqui no sítio Capim Moiado. A gente está falando da cigarrinha do milho. Professor André, a cigarrinha do milho, no nível global, né? A gente tem aí o Brasil, que é um país tropical, e que, pelo fato do clima ser muito avançado, essas pragas elas se desenvolvem mais rapidamente que em outros países. E no caso da cigarrinha do milho não é diferente. Apesar de ser só da cultura do milho, como o senhor explicou para a gente aqui, tem esse problema. Mas o que ela significa em questão econômica para o mundo? Olha, em questão econômica, Francis, Fabrício e ouvintes e telespectadores, a cigarrinha do milho hoje é um grande problema mundial. Ela se alimenta e se mantém em gramíneas diversas, o que faz, ao pé da letra, a exigência do controle na entre-safra. Ela se alimenta e se mantém no sorgo, no capim colonião, nas braquiárias, alguma coisa ou outra ela se alimenta. E aí, quando chega o milho tiguera, ela aproveita esse milho tiguera, se reproduz, e quando chega a safra, ela já está totalmente ativa. Ela no mundo hoje, provavelmente, ela deve tirar, a cada 3 safras, ela deve tirar uma do mundo. Caramba. Meu Deus. Então, 30%. quase um terço. Então, assim, se você realmente não praticar técnicas que possam amenizar esse prejuízo. Então, a cigarrinha do milho hoje, para o milho e para o mundo, é um grande problema. E o detalhe é que o milho é um dos principais alimentos de animais, né? Isso. Por exemplo, vaca, porco, galinha, além de também ser utilizado no consumo humano. Meu, você pensou bem. E a questão de combustível ainda, né? 65% da ração animal é fabricada com milho. Você já pensou? Se tirar 30% desse negócio aí, é um prejuízo de bilhões. É uma cadeia de prejuízo. É uma cadeia de prejuízo e, assim, a cigarrinha, ela, iniciando o tema controle, se assim for possível, a entre-safra, o milho tiguera, os cuidados com todos os produtores têm que ter. Hoje você vê milho tiguera nas rodovias, hoje você vê milho tiguera no centro da cidade, e, mas isso aí não tem influência. Tem. Você está mantendo um inseto que vai chegar à sua lavoura, trazida provavelmente pelo vento, né? Ou de carona dentro do carro ou de carona, ou de qualquer outra forma, ele vai chegar na sua lavoura. Então, assim, voltando, o manejo do Aedes aegypti tem que ser 24 horas, 365 dias por ano, para a gente controlar a dengue, a chikungunya e tudo mais. A cigarrinha do milho também tem que levar esse aspecto. Entendi. Controlar o ano inteiro na cidade, nas rodovias e nas tigueras. Entendi. E hoje como que é praticado esse controle, além da eliminação das tigueras? Algum produto? Como que é, resumidamente, vamos dar uma receita para pequenos, médios e grandes produtores rurais com aquilo que tem à mão? Exatamente. Hoje, pensando em diversos tipos de produtos, já chegando no manejo, digamos assim, químico, o grande segredo é controlar cedo. Hoje, a cigarrinha do milho, ela não é mais tratada como pressão. Eu estou na minha lavoura e tem 1, 2 cigarrinhas do milho. Não existe mais isso, porque você não sabe qual cigarrinha está infectada com o vírus ou com o molicute. Então, é presença e ausência. Como em quase todas as situações ela está presente, o manejo ideal é começar em 2 folhas, repetir em 4 folhas, repetir em 6 folhas. V2, V4, V6. Por quê? Porque você previne que esses molicutes e vírus entrem na planta. É como se fosse uma vacina que você aplica em seu filho. Porque depois de certa idade, a cigarrinha vai continuar chegando. Assim como nós estamos tendo contato com várias daquilo que a gente foi vacinado. E nem por isso a gente está doente.
Então você tem que prevenir essa entrada no cedo, V2, V4 e V6, porque quando você está com 2 folhas visíveis, lá no cartucho já tem 5 outras folhas preparadas. Quando você chega em V6, a planta já está com todas as folhas prontas para o seu ciclo. Então é onde está ali, ou você vai carregar a partir dali uma virose e uma bacteriose, uma Molicutis, para o resto da safra. Professor Fabrício, pergunta para o professor seu. Não, até porque está certo. E a cigarrinha, ela tem, Francis, um poder de multiplicação muito rápida. Sim. Então por isso que ele fala o manejo V2, V4 e V6, para evitar essa multiplicação muito rápida. Porque se não for controlado lá atrás, depois não consegue controlar ela aqui em cima, porque aí a lavoura já cresceu e a população já aumentou. Então esse é o motivo de ter que controlar a cigarrinha quando a planta está nova. Agora, França, só para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos falar sobre o tratamento, André, e é o seguinte, o tratamento, nós temos um grande problema, nós sabemos quais são os produtos que tem que aplicar. Hoje no mercado, nós temos um grande leque, né, França, de produtos que você pode fazer, então os biológicos estão aí, só que tem uma realidade muito triste, muito dura, que é o pequeno produtor que quer fazer a aplicação dos produtos, mas ele não tem equipamento para isso, não tem drone, não tem pulverizador, então isso dificulta ele fazer esse controle. E existe algum controle que não seja um controle convencionalzão que nós conhecemos? Por exemplo, existe algum tratamento de semente, existe um controle cultural? O que você poderia estar trazendo para nós com relação à parte do tratamento da cigarrinha? Hoje, por menor que seja o produtor, eu acredito que ele tem que priorizar, fazendo logicamente a logística e os custos de toda a lavoura que tem que ter. O pequeno, médio e o grande, ele tem que tratar a fazenda como uma empresa. Então acredita-se que com a escolha do cultivar ideal, nós temos aqui um exemplo, ou de outras empresas também que também têm essa tolerância. Esse é o primeiro ponto. Então eu acredito assim, se tiver que investir mais, investir numa semente que vai te dar uma certa segurança. O manejo ao entorno de sua propriedade tem que ser garantido de que na entre-safra não haja milho tiguera. Esse milho tiguera tem que estar muito bem controlado, tá? E se tiver que fazer alguma de inseticida, faça o quanto antes. Né? Tá. O milho tiguera que ele está falando, pessoal, é o milho que sobra lá, é o milho sopa, é aquele milho que ficou. Aí pode continuar. Não, exatamente. Aí, ou seja, se tiver que fazer o controle químico ou biológico, que hoje nós temos bons produtos também da base biológica, que seja feita, visando a cigarrinha, que seja feito o quanto antes. Entendi. Porque se, por exemplo, na contabilidade do pequeno produtor, porque assim, temos que ser francos também, porque assim, se você joga a semente no chão, já é um compromisso que você tem que ter calculado. Né? Então assim, porque aí já é responsabilidade do produtor, já fiz o plantio, agora eu tenho que cuidar. Cuide o quanto antes, porque depois o próprio milho, ele tem uma capacidade de se defender um pouco mais. Se você não consegue fazer as 3 aplicações, você consegue pelo menos amenizar para que ele possa... Tratamento de semente não tem. Tratamento de semente visando sugadores, existe alguns produtos que você coloca, né, e que vai ser aquele proteção inicial ali, mas que não é um residual que passe... Tem que fazer a aplicação. A de inseticida vai ter que ser feita. Quem está vendo o vídeo ali, já está maquinando na cabeça. Qual produto que eu vou usar? Você tem algum grupo químico que você tem visto o pessoal usar? Por exemplo, eu tenho visto usar o neocotinoide. Você tem algum outro que você tem visto usar e que deu muito resultado? Hoje tem um grupo químico, na verdade tem uma molécula que é inovadora, né? Que é o Plinazolim. Plinazolim. Escreve o nome aí, pessoal, qual que é a dose? Exatamente. Plinazolim, ele vem com lambda-cialotrina também, é uma associação entre esses dois. Lambda-cialotrina. Lambda-cialotrina e com Plinazolim. Com Plinazolim. Tem um produto que tem essas duas moléculas. Essas duas moléculas. Ele é aplicado em V2, V4 e V6 na dose de 250 ml por hectare. E podemos falar o nome comercial do produto ou pode deixar para lá? É melhor o principativo, né? Que aí com isso aí você puxa. Não, ele é bem técnico. Eu gosto dele porque ele é bem técnico. Peraí. Então, só para terminar aqui. Então, existe um produto que tem esses 2 principativos. Exato. Que você acha no mercado. Aí o pessoal vai anotar e vai isso. perguntar.
E lá na revenda, eles vão explicar qual é a dosagem do produto. Exatamente. Esse produto aí você tem usado e tem dado um residual bom? O que você tem notado aí? Hoje no mercado, ele é o que te dá o maior residual, o maior período de controle, né? a maior espectro de controle, porque ele não pega só a cigarrinha, ele pega alguns percevejos, ele pega ácaros. Tá então, bom. Mas é quantas aplicações dele? 3 aplicações. Então já melhorou, V2, porque V4, V6. eu tenho V2, visto o V4, pessoal V6. aplicar até 6 aplicações aí. Esse aí reduziu pela metade. Entendi. Que bom, né? Um questionamento aqui que talvez a pessoa possa não estar fazendo, mas é importante saber. Qual é a distância que uma cigarrinha percorre de uma lavoura a outra, mais ou menos? Olha, essa pergunta é boa. Né? Pegou ele, hein? Na verdade, assim, a cigarrinha do milho, assim como a cigarrinha do milho e outros insetos, eles são favorecidos pela direção do vento. Então, assim, pelos seus meios próprios, ele não alcança uma longa amplitude, mas os ventos levam com certeza na casa aí de 30, 60 quilômetros fácil. Entendi. Uma cigarrinha, uma Eu já ouvi mosca falar isso branca também. e tudo mais. Então, assim, eles conseguem voar a uma certa altura e vão pelo Entendi. fluxo do vento. Isso aí você pode ter certeza. Agora, as barreiras naturais, eu falo para vocês que, por exemplo, meu pai, lá na minha cidade, na zona da Mata de Minas, ele produz milho só com a capina. E não dá um enfesamento, não dá nada. Mas assim, nós vivemos, nosso rancho é locado numa rede de montanhas e florestas de eucalipto. Então, cigarrinha nem conhece aquele local lá. Como é que é o nome dele? É José Cabido. Seu José Cabido. Como é que é o nome da cidade sua lá? Piraúba, em Minas Gerais. Seu José Cabido de Piraúba, Minas. Alô, pessoal de Piraúba, Minas Gerais. Tô aqui com conterrâneos seus que virou um cidadão paracatuense, já tem mais ou menos uns 10 anos. 17 anos. 17 anos que ele está aqui, ele foi meu professor, veio daí da cidade de vocês, nós adotamos ele aqui, daqui ele não sai mais, hein? Mas nós queremos mandar para vocês aí um abraço, tá? Vocês que estão aí é Zona da Mata? Zona da Mata, Zona da Mata Piraúba, Mineira. Todo o pessoal da Zona da Mata, pessoal da cidade vizinha, um abração para vocês. Vamos encerrar o vídeo, parceiro? Vamos sim. As principais doenças do milho, de acordo com a Embrapa, podem ser classificadas de acordo com a parte da planta afetada e o agente causal, destacando-se as doenças foliares, as podridões de colmo e raízes, as doenças da espiga e dos grãos e as doenças sistêmicas. As doenças foliares, como helmintosporiose, cercosporiose, ferrugens e mancha branca, prejudicam a fotossíntese e podem reduzir significativamente a produtividade. Já as podridões de colmo e raízes, causadas principalmente por fungos, comprometem a sustentação da planta, favorecendo o acamamento. As doenças da espiga e também dos grãos afetam diretamente a qualidade da produção, podendo causar deterioração e redução do valor comercial. Por fim, as doenças sistêmicas, como os enfesamentos, são transmitidos por insetos e afetam o desenvolvimento geral da planta, resultando em grandes perdas. Vamos seguir a nossa prosa sobre doenças do milho com os professores engenheiros agrônomos Fabrício Andrade e André Duarte. Professor Fabrício Andrade, professor André Duarte, vamos falar de doença de milho. Agora, tem gente que nunca ouviu falar de doença de milho, o produtor rural já ouviu falar. Professor André, o que é a doença de uma cultura do milho? Bom, doenças, elas são patógenos que estão ou no solo ou vêm pelo vento. Elas chegam nas plantas ou pelas folhas ou pelas raízes, entram nessas plantas, tem um período de incubação que ele vai crescer dentro da planta e alguns dias depois começam a se aparecer o que nós chamamos de sintomas e sinais. Professor Fabrício, quais são as principais doenças do milho? São muitas e daqui a pouco o professor André vai falar para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que ele foi meu professor na faculdade. Hoje ele está aqui no sítio Capim Moiado. Nós trouxemos ele aqui, eu mais o Franz, que esse cara aqui é fera, o fitopatologista. É um homem da lida mesmo, que entende o negócio. Agora, Franz, é o seguinte. Hoje em dia, não dá mais para plantar lavoura de milho sem a gente saber entender de doença. Por quê, Franz? Olha para você ver, ó, né, André? Esse milho aqui está enchendo espiga, ó, Franz, tá vendo? Olha aí, ó, ele está enchendo espiga. Ó, com 3. Nessa fase aqui, o que vai acontecer? Os nutrientes que são móveis na planta,
eles vão sair do bacheiro, que é essa parte aqui do bacheiro, e vão ser translocados para poder encher a espiga do milho. Se a folha do bacheiro não estiver saudável, não tem glicose, não tem fotoassimilados, não tem fotossíntese de jeito nisso, ou seja, vai faltar comida na espiga. Aí é importante a gente ouvir um homem como esse aqui falar sobre doença de milho, não é isso, André? Exatamente. As folhas do bacheiro são muito importantes. Exatamente, e o manejo dessa permanência de folhas do bacheiro, gente, começa exatamente com o tratamento de semente. Hoje as empresas têm bons tratamentos de semente, diferente daqueles que nossos antepassados pegaram, que muitas das vezes tinha que ser feito com tecnologias arcaicas, né? Hoje você encontra, Fabrício, empresas com bons tratamentos de semente que deve ser o priorizado pelo produtor. E depois começar as aplicações do cedo. As fungicidas têm que ser aplicadas hoje, priorizadas em V4. Pelo que você tem visto aí nas suas andanças, quantas aplicações de fungicida o produtor tem feito e quais os grupos químicos tem mais usado no campo? Olha, Fabrício, Francis, a aplicação de fungicida hoje está sendo recomendada a partir do V4. Vai depender muito da epidemiologia da doença. O que é isso? É quando o ambiente está favorecendo o patógeno e a planta, certo? Então vai depender muito do dia a dia do agrônomo, do dia a dia do produtor, está sempre indo na roça, visualizando o início das primeiras lesões. Mas é isso, geralmente chega-se até 6 aplicações. 6 aplicações. Mas o quanto antes começar, melhor. Então hoje nós estamos empregando carboxamidas em V4, V8 e triazóis. Então essas são as duas grandes gamas que são importantes ser apresentadas. Doença ou deficiência nutricional. Saiba como identificar. Você sabe diferenciar um milharal doente de um com deficiência nutricional? Muitas vezes os sintomas são parecidos e o diagnóstico correto é fundamental para que a melhor medida de contenção seja tomada. É para isso que o engenheiro agrônomo, professor Fabrício Andrade, chama a atenção neste bloco. Outra confusão que existe é as pessoas confundir deficiência nutricional com doença. O André está com um exemplo de doença, eu vou mostrar para vocês a diferença básica. Olha só, deficiência, meus amados, nós temos simetria entre os lados. Aqui no meio tem o meio da folha, né? Tem o meio da folha, que é esse limbo aqui, ó. Esse... Como é que chama isso aqui, professor? Essa nervura central. Essa nervura central, né? Olha o professor falhando também, ó. Então tem a nervura central e do lado esquerdo, do lado direito da nervura central, nós temos uma mancha simétrica, presta atenção. Isto é, elas têm o mesmo tamanho. Isso aqui é uma deficiência. Olha, essa deficiência aqui, deficiência de potássio. Por quê? Porque as folhas do bacheiro estão mandando potássio agora para a espiga. E aí, se o solo estiver faltando potássio, como é o caso desse solo do sítio Capim Molhado, que é uma terra muito ruim, diga-se de passagem, vai faltar potássio na folha do bacheiro, porque potássio é móvel na planta para mandar para a espiga. Já as doenças de plantas, não há simetria, é assimétrica. Ó, aqui nós temos pintinhas de um lado para o outro, ó, pintinhas, a folha toda pintada, mostrando doença. Olha aqui esse ponteiro dessa folha aqui, como é que tá, como é que as manchas são assimétricas. Ó, não tem simetria, não são do mesmo tamanho. Aqui eu tenho manchas de um tamanho, do lado de cá da folha eu tenho manchas de outro tamanho. Inclusive agora o André está aqui com as folhas aqui totalmente destruídas, não é isso, André? Esse aqui foi folhas do bacheiro, né? São menores e maiores, então assim, a planta está perdendo de todo jeito, ou por deficiência nutricional ou por doenças de plantas. As folhas do bacheiro têm que ser mantidas na planta o mais tempo possível. Então por isso a necessidade da correção do solo e do tratamento à base de fungicidas e bactericidas, né? Conseguimos identificar alguma doença aqui? Aqui provavelmente nós temos algumas bipolares, nós temos aqui um pouco de amitosporiose. Vamos colocar aqui para o pessoal. Cercosporiose também. Vamos colocar aqui, Andrezão, vem cá, chega aqui comigo aqui, Francis, vai filmar aqui, ó. Vamos fazer aqui uma mini aula aqui para o pessoal ver, ó. Essas manchas foliares, provavelmente essas que preenchem no sentido da nervura do milho. Nós temos algum pouco de amitosporiose aqui. Algumas manchas de bipolares também.
Tá? Então, assim, começa no cedo. Hoje, o grande problema do milho é o bipolares. 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 Você tá então, vendo ele aí? o tratamento, provavelmente, a gente teria que ver um pouco melhor, mas assim, tá vendo, Não na tá lupa, dando. mas alguma dessas pintinhas aqui, provavelmente, é a bipolares, que vem subindo. Isso. E ela vai subindo. Então, por isso que o tratamento fungicida hoje tem que começar no cedo. V4 tem que ser a sua primeira preventiva. Vocês estão vendo aí, pessoal? A importância de saber sobre doenças de milho. Tá gostando aí do conteúdo, França? Tá top demais. Você recomenda pro pessoal seguir o Paracatu Rural, seguir o Agrônomo Fabrício Andrade e o André também ou não? Com certeza. Vai aprender assim como eu tô aprendendo sempre. Quer fazer alguma pergunta? No caso, o que eu posso definir como aluno é que o que acontece, essas manchas, essas doenças que são apresentadas, tira a coloração verde da folha. Naturalmente vai diminuir o potencial de fotossíntese. Eu estou certo, professor André? Exatamente. É uma boa observação. Ele está fazendo uma observação do cara que está lá na roça. Exatamente. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre Então, isso. quanto menos verde tiver a folha de qualquer planta, menos fotossíntese vai fazer e menos ela vai produzir. Menos fotossíntese. A máquina que faz seu grão de espiga encher, a sua espiga proferar, é exatamente a fotossíntese. Então a sua planta tem que ter o máximo de tempo possível com essas folhas. As folhas do baixeiro são uma das principais que enchem a sua espiga ao longo do decorrer da safra. Então, ou seja, o investimento em controle logo cedo é prioritário. Você tem que manter essas folhas o maior tempo possível para que você tenha um ganho de produtividade. Qual é o nome daqueles 3 princípios ativos que você falou mais usados hoje? Você podia repetir para a gente? Para as doenças? As doenças? As carboxamidas e os triazóis. Então, hoje carboxamidas são e os triazóis. A carboxamida é preventivo e o e triazol é curativo. é curativo. Exatamente. Bom, hoje nós estamos trabalhando com isso. O preventivo começa em V4. 4 folhas já é o ideal para você fazer o controle. A carboxamida. A carboxamida. De quantos em quantos dias? Aí você tem que ver novamente a pressão. A pressão. Aí, se você percebe que o clima está muito favorável, o local tem muita palhada de safras anteriores. Qual é o clima favorável para a doença? Geralmente é isso que nós estamos vivendo. Uma noite um pouco fresca e um dia um pouco mais quente do que o normal. Mais quente que o normal. Isso faz uma... Misturado com umidade, né? Claro. E a umidade. Porque você tem que irrigar como nós estamos irrigando aqui. Certo. E o fungo está chegando e está subindo na planta. Certo. Então você tem que evitar que ele suba. Como faz isso? Aplicação de fungicida carboxamida em V4. Em V4. Aí, dependendo da pressão, 7 dias, 7 dias depois faz mais uma, dependendo de... 14 dias já é um ideal bom. É como se, fazendo uma analogia, é como se fosse a frieira no pé, né? O cara calça o sapato ali, fica úmido, quente, aí vem o fundo da frieira no pé. Eu tenho que falar assim para o pessoal entender. Claro. Né, França? Claro. Exatamente. Aí beleza, quando é que usa o triazol? É quando ele já viu a pintinha ali ou usa o triazol para fazer sinergismo com a carboxamida? Exatamente. Quando você já vê o sintoma, você provavelmente já teve a infecção e aí o fungo está reaparecendo na planta. Certo. É o que nós dissemos. Se você não faz o controle em V4, em V6, o V4 já está infectada, joga para V6 ou para V5, ou para V7, para V8. Então por isso que você, controlando no V4, você evita com que ele suba. Para evitar que ele suba também, você vem com o triazol, porque você vai encontrar na superfície da folha, o fungo encontra e já morre ali. Já morre ali. Exatamente. E aqueles sintomas que iriam aparecer, eles ainda têm tempo de ser controlado. Tem tempo de ser controlado. Para a gente terminar o vídeo aqui, Francis, para não ficar muito longo, André, será que a doença consome aí 20% da safra mundial de milho? Olha, 10%? Olha, pode chegar a isso sim, se não houver um manejo adequado. Muitas das vezes o produtor querer esperar para ver o que vai dar. Hoje na agricultura mundial moderna, você não pode esperar para ver, né? Porque é muito caro, né? Então o controle ele tem que ser observação do seu agrônomo, do seu consultor, a sua própria, e o quanto antes começar a fazer um programa de manejo. Professor, aquele pequeno agricultor que faz ali 4 hectares de milho para fazer silagem, compensa fazer esse controle? Era isso que eu ia falar, cara. Olha, vai muito exatamente daquilo que o produtor pensa em ter. Tem que se fazer o tratamento da fazenda como se fosse uma empresa.
O pequeno produtor, não é porque ele é pequeno que ele não pode fazer uma conta simples de que do que eu preciso, preço da semente, preço de uma de fungicida, preço de uma de inseticida, quanto que isso vai me dar? Porque se eu não fizer nada, será que a tonelada de quantidade de silagem será suficiente para me criar o meu gado? Não, aí eu vou ter que comprar silagem, já ficou mais caro do que o manejo que você poderia ter feito. O meu pai, como eu disse em outros vídeos aí, o meu pai não faz nada, ele só capina. Mas nós já vimos que mas para ele não cria um gado, ele só tem umas 2, 3 galinhas. Então é diferente do cara que precisa alimentar 10 vacas. Entendi. Então a conta tem que ser feita. Ele quer fazer, André, todo produtor quer fazer. E ele não faz porque ele não tem equipamento para fazer. E aí eu já deixo aqui a dica para vocês da indústria de máquinas. Desenvolvam máquinas que ajudem o pequeno produtor a pulverizar a lavoura. Hoje nós não temos máquina, a não ser essas máquinas costal que o cara põe nas costas aí, e ele mata a doença, mas ele mata ele depois, porque ele tá batendo aquele trem costal, vem o veneno todo em cima dele. Então, gente, outra coisa, nesse solão quente igual tá aí, ó, ninguém quer colocar máquina nas costas hoje em dia não. Aí, o que a indústria tem que fazer? A indústria tem que ajudar, a indústria, que vocês vão ganhar dinheiro com isso, indústria, vocês vão ganhar muito dinheiro, desde que vocês façam máquinas que propiciem o produtor a entrar dentro de uma roça de milho para pulverizar um fungicida. Não é negócio de drone não. Por que adianta vocês criar drone, mas o drone custa 300 mil reais? Então não adianta. Então, inclusive, aqui no sítio Capim Molhado é o objetivo nosso esse ano, correr atrás de máquina que ajude o produtor a pulverizar a sua lavoura. Pulverizar. Nós temos máquina para gradear solo, fazer tudo. Mas nós não temos condição de fazer o plantio direto, porque não temos um pulverizador que ajude o cara que está sem mão de obra a entrar em 10 hectares, por exemplo, e fazer uma aplicação de herbicida para ele fazer o plantio direto. Ou, por exemplo, ele tem lá 10 hectares para pulverizar, ele não vai pulverizar esses 10 hectares nas costas não. Então a indústria tem que entrar com isso aí. Inclusive tem muita gente reclamando aí que tem muita máquina chinesa entrando no mercado, mas é claro, a indústria brasileira não se preocupa com isso, aí é claro que outra vai entrar aí no mercado, e se entrar e tiver algum produto, algum maquinário que ajude o produtor a pulverizar a sua lavoura, eu estou dentro para poder colaborar, eu estou dentro para poder divulgar. Tá? Então hoje o problema do produtor, ele até sabe, ele vê um vídeo igual esse aqui você falando, ele se empolga, ele quer fazer a aplicação, só que não tem um maquinário. Você vai no drone, o drone custa 300 reais, você liga por 300 mil reais, o cara não tem condição. Ele tem que vender a terra dele para comprar o drone. Ele liga para o cara que faz a aplicação de drone, para o cara ir lá aplicar o drone para ele, o drone está ocupado atendendo os caras que tem 1000 hectares. Então como é que faz? Hoje em dia o problema maior é esse, o produtor sabe que precisa fazer a aplicação, ele tem consciência disso, mas ele não tem maquinário. Ok. Tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, curte, compartilha, se inscreva no canal do agrônomo Fabrício Andrade, se inscreva no canal do Francis Oliveira, no Paracatu Rural, quer dizer, e também no canal do André Duarte. Quer deixar sua palavra final aí, Francis? Muitíssimo obrigado pela aula. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Podcast Rural. Continue com a gente no nosso canal YouTube. Estamos em 4 canais: Paracatu Rural, Paracatu Rural Mercado Agro, Paracatu Rural Escola do Campo e Paracatu Rural Cortes. Pesquise, inscreva-se e marque o sininho. Nossos vídeos, dê o seu joinha, salve, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário. Vai lá, espero por você, hein? Você já se perguntou se realmente perdoou alguém ou se apenas esqueceu o que aconteceu? Muita gente trava, esperando o esquecimento chegar, mas perdoar não é esquecer. Até Deus diz na Bíblia que não esquece as nossas ações, mas Ele escolhe não trazê-las mais à tona. Perdão é decisão, confiança é construção. O perdão liberta o seu coração hoje, mas a confiança precisa de tempo e paciência para ser restaurada. Não carregue o fardo da mágoa, esperando a memória apagar. Liberar o perdão é o que te faz livre. Ore e peça a Deus que te ajude a liberar perdão e escolher ser livre de todo sofrimento. Leia a Bíblia. Deus te abençoe.